Nessa noite sobre nós, que bênção o ministério da irmã, porque o céu se abriu nessa tarde, quase noite, o Espírito Santo já sendo derramado sobre nós. Que graça tremenda é poder chegar num lugar e ver o povo sedento, ver o povo aberto à ação do Espírito Santo. Amém? Pode sentar, fica à vontade. Que maravilha, feliz por estar aqui nessa noite com vocês, daqui a pouquinho. Que graça poder partilhar nesse seminário de vida no Espírito Santo, poder partilhar um pouquinho da graça de Deus. Tem sido bom o seminário, sim ou não? Sim. Que graça, que bênção é o seminário de vida. A experiência dos nossos corações com Jesus, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos forma, é o Senhor que nos leva a ter um encontro pessoal com o seu amor, com a sua graça a cada tema. É o Senhor nos preenchendo, nos dando o alimento sólido da sua graça e do seu amor. Então você está sendo nutrido, fortalecido, fortalecida nesse seminário, e nesse dia, nessa tarde, nessa noite, podemos dizer, não será diferente. O Senhor, Ele quer te dar mais alimento, quer que você se fortaleça, quer que você saia daqui cheio do Espírito Santo, da sua graça, do seu amor. Que nessa noite a sua experiência com Deus seja uma experiência de santificação, de fortalecimento, de conhecimento da graça de Deus. Quanto mais conhecemos a graça de Deus, mais nos fortalecemos, mais nos aproximamos do seu amor e da sua graça. É Deus nos chamando a vivenciar a sua graça, é Deus nos chamando a uma experiência nova com o seu amor através do seminário de vida. E nesse tema de hoje, o tema que foi me dado nesse seminário é amor aos irmãos. Um tema maravilhoso, um tema que eu gosto muito, porque é a vivência do Evangelho em meio à nossa comunidade, às nossas paróquias, em meio ao nosso grupo de oração. O amor aos irmãos, como é importante a gente entender este amor que devemos ter, como é importante esse amadurecimento na fé. Quem vive o amor aos irmãos são os cristãos que estão maduros na sua experiência com Deus. Por isso é necessário buscar essa maturidade. E o Senhor quer nos trazer essa maturidade nessa noite. Meu nome é João Paulo, sou lá da paróquia Rainha da Paz, a paróquia da Beth, para ficar mais claro a referência. Sou da comunidade Nossa Senhora Aparecida, que é uma comunidade da paróquia da Beth, onde ela tem o grupo Servos de Maria. Lá no nosso grupo é na Nossa Senhora Aparecida, o grupo Amor da Cruz. Estou coordenador desse grupo de oração, até quando Deus quiser. E é um grupo missionário onde temos levado a palavra de Deus, testemunhado o amor do Senhor em nossos corações. Não vim sozinho, vim com o André, que é o meu secretário aí do grupo de oração, pregador também do grupo de oração, está aí me acompanhando nessa evangelização. E vamos ao tema, porque é um tema onde Deus quer falar de forma poderosa aos nossos corações. Eu creio que o teu coração vai pegar fogo nessa noite. Eu creio que a tua alma vai ser despertada para uma sede maior da graça de Deus, na vivência do amor de Deus entre os irmãos. Esse tema, amor aos irmãos, ele nos leva e nos liga a dois outros temas, a duas outras realidades, que é a vida fraterna, que todos nós somos chamados a viver em comunidade, viver com os nossos irmãos, estar com os nossos irmãos, crescer com os nossos irmãos, que busca a mesma fé, que professa a mesma fé que nós. Então somos chamados a viver uma fraternidade, a viver uma amizade, a sermos irmãos de verdade em nossas comunidades, a partilhar daquilo que temos de melhor, que é o amor de Deus, com os nossos irmãos. Muitas vezes partilhamos os nossos sofrimentos, as nossas angústias, mas somos chamados a crescer nessa partilha e partilhar das coisas do alto com os nossos irmãos, crescer na graça, poder ser boca de Deus para o nosso irmão, poder ouvir a voz de Deus através dos nossos irmãos também. Como é importante isso para nós, como foi importante para a primeira comunidade cristã, para os apóstolos, para aqueles que seguiram
depois dos apóstolos, vivenciarem esse amor, poderem combater as discórdias, as divisões de comunidade trazida pela realidade do mundo, aquele egoísmo, aquela realidade que o mundo vive, é deixado do lado de fora, é combatido para que não destrua a comunidade cristã, porque Satanás ele encontra brecha na desunião, nas discórdias que há entre os irmãos, nas brechas, na falta de perdão que há entre os irmãos. Então é necessário fechar essas brechas para que a graça de Deus possa acontecer. Uma comunidade onde há divisão, onde um grupo de oração, onde há divisão, ele se destrói. Um reino que briga entre si, ele se destrói. Por isso que há uma necessidade do amor vivenciado entre os irmãos. Por isso há uma necessidade desse cuidado um para com o outro. Olha para o irmão que está do seu lado, olha para ele. Eu não sei se você conhece, se você tem uma intimidade, mas fala para ele assim: Jesus confiou a tua vida para que eu possa cuidar. Por isso eu quero ser, nesse seminário, no grupo de oração, na comunidade, na paróquia, o seu intercessor, o seu anjo, aquele que vai ser boca de Deus para a sua vida. Amém. Olha que maravilha, que graça tremenda de Deus em nossos corações. Olha que interessante isso, meus irmãos. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, vamos ver uma narrativa sobre essa realidade do amor aos irmãos. Pega comigo então, Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Evangelho do apóstolo Lucas, que também escreveu Atos dos Apóstolos, um evangelista tremendo, usado por Deus. Amém ou misericórdia? Vamos lá, versículo 25. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Jesus então ele pergunta, o que está escrito na lei? Como uma resposta, ele devolve para o doutor da lei a pergunta: o que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Vamos parar um pouquinho por aqui. Olha esse diálogo do doutor da lei com Jesus. A resposta de Jesus a esse doutor da lei, que sabia muito bem que deveria amar a Deus e deveria amar o próximo, ele conhecia, ele sabia, ele tinha conhecimento. Talvez ele não amasse, mas ele queria colocar Jesus à prova. Mas Jesus deixa bem claro para ele que é necessário o amor de Deus, é necessário amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo. Jesus ele fala claramente, ele deixa bem claro a necessidade, o amor que temos que ter por Deus tem que estar em primeiro lugar. Mas Jesus ele não tira o amor ao próximo, é necessário o amor ao próximo, é necessário amar ao próximo. Olha que interessante isso, João capítulo 13, 34, não precisa pegar não,
diz o seguinte: dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Amar ao próximo é mandamento, não somente amar a Deus, porque Jesus ele resume os 10 mandamentos em 2: amar a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar, e amar ao próximo. É o resumo. Se nós vivermos esses 2 mandamentos, estaremos vivendo os 10 mandamentos, porque é resumido. Mas Jesus coloca como mandamento o amor ao próximo. Mas João Paulo, eu preciso amar o meu próximo? Sim, você precisa amar o seu próximo. Isso é um mandamento, é regra do Senhor, é regra da igreja, é regra do próprio Cristo aos nossos corações. É necessário o amor. Não tem como, eu vou amar esse irmão e aquele eu não vou amar. Não, é necessário amar a todos. Um amor que vem do coração de Cristo aos nossos corações. É assim que a comunidade vai se edificando, vai se fortalecendo com o amor que temos um para com o outro. Mas João Paulo, eu devo gostar dessa pessoa? Irmãos, amar é diferente de gostar. Você não precisa gostar de todo mundo, você não é obrigado a gostar de todos os irmãos. Tem pessoas que você tem mais afinidade. O gostar é aquela pessoa que você abre o teu coração, conta coisas pessoais da tua vida. Às vezes os irmãos pensam que eu sou padre, porque me contam cada coisa que eu fico: misericórdia, Senhor, eu não sou padre. Vai no padre confessar os teus pecados. Mas é a confiança. Eles gostam, eles confiam. Amar é necessário amar a todos, meus irmãos, porque se você não ama o seu irmão, você abre uma brecha para o ódio, para a raiva, para a intriga. O teu coração precisa ser preenchido com amor pelo próximo, porque Satanás ele é astuto. Se você não amar, ele vai causar intriga, situação, desavença, para que você comece a ter ódio do teu irmão, a querer ter alguma intriga com teu irmão. Então é necessário amar a todos. É um mandamento, é um mandamento. Então, como eu disse, amar é a todos. Gostar é aquela pessoa que você tem mais afinidade. Você conta a tua vida para todo mundo? Para toda a comunidade? Para todo mundo de oração? Não. Então, Jesus não está dizendo que você tem que gostar de todo mundo. Não. Tem pessoas que você tem mais afinidade, tem outras que não. Então, tem pessoas que você quer que vá na tua casa, que você sai, que você partilha, que você conversa, que você manda o WhatsApp. É normal, são pessoas próximas, são amigos que Deus nos confiou, são anjos do Senhor para nós. Mas isso não quer dizer que não amamos os nossos outros irmãos. Pelo contrário, amamos sim. Mas é necessário um amor como Jesus amou. E olha o que vai dizer aqui, João 13:35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes um aos outros. E aí em João 15:17 vai dizer o seguinte: isso é o que vos ordeno. Olha só, depois de mandamento, Jesus está dando uma ordem. Isso é o que vos ordeno: amar-vos uns aos outros. Jesus está insistindo na realidade do amor para com os nossos corações. O homem necessita do amor, o homem precisa amar o seu próximo, precisa se dedicar ao seu próximo, porque só assim o evangelho vai acontecer, só assim a evangelização vai acontecer. Meus irmãos, a gente olha assim, muitos irmãos de caminhada, às vezes vê o irmão pela primeira vez na vida, a gente já ama aquele irmão pela fé que ele professa. Imagina o seguinte, eu vou falar na época que o Papa Bento XVI veio no Brasil, foi lá no Canto de Marte, eu estava lá e muitos irmãos estavam lá, irmãos estrangeiros, havia muitos irmãos argentinos que estavam lá, e eu já tinha ali um amor, eu cumprimentava eles mesmo sem saber falar a língua deles. Eu já cumprimentava, eu dava um oi, pegava na mão e a gente já conversava ali, mesmo sem um entender o outro, mas com o amor que tínhamos em Cristo, porque o amor de Jesus nos unia.
era um só coração ali em Jesus. Era um só coração que glorificava o Senhor. Não precisava eu conhecer aquele irmão para amá-lo. Eu já amava ele com o amor que Jesus colocou em meu coração, com o amor que o Senhor coloca em nossos corações. Então já é uma partilha de amor. Aprendemos a amar os nossos irmãos. Quantas situações de pessoas na rua eu pude ajudar irmãos. O André, que ajuda muitos irmãos, tem esse trabalho com os irmãos de rua, corta cabelo, ajuda os irmãos. É um amor ali pelo irmão. Por quê? Porque vemos o próprio Cristo naquele irmão. É Jesus que vemos naquele irmão. Eu me lembro que eu estava passando numa rua, tinha um irmão assim próximo a uma padaria, e ele estava lá, um irmão de rua, e eu passei e eu falei assim: é Jesus que está ali. Será que Jesus está precisando de alguma coisa? Será que eu posso ajudar de alguma forma? Eu cheguei perto desse irmão e falei: você está com fome? Quer que eu compre comida, alguma coisa? Eu posso te ajudar? E ele ficou parado, olhando para mim. E aí eu fui comprar comida para ele, trouxe a comida, comprei água, trouxe para ele, entreguei e sentei do lado dele. Aí ele começou a chorar. Ele começou a chorar naquele momento. E aí eu falei assim: o que aconteceu? Por quê? Ele falou assim: há tanto tempo que eu não sei o que é uma conversa, há tanto tempo que eu estou jogado aqui, ninguém conversa comigo, que eu estava com fome sim. Com fome de comida, porque há tempos que eu não como, mas eu estava com fome de um carinho, de uma atenção. Eu falei: meu Deus, Jesus estava querendo a minha atenção, eu quase passei direto. E ele chorava muito, porque eu dei atenção para ele. Às vezes a gente passa perto dos irmãos, acha que, sei lá, não posso nem dizer o que é, que a gente pensa muitas vezes, porque nem olha, nem cumprimenta, nem dá um bom dia, e é o próprio Cristo que está ali. Uma vez eu tive uma experiência, estava chuvoso, uma chuva forte, e eu estava passando no local, meu irmão já estava tarde da noite, ele estava sentado no local, e ele era em frente a uma espécie de loja, estava fechado, e ele estava lá sentado na chuva, e eu achei aquilo estranho. Eu cheguei perto dele, eu falei assim: tudo bem, você precisa de alguma coisa? E ele começou a falar comigo assim: não, quem precisa é você. Eu falei: não, mas você está na chuva aqui, eu estou de guarda-chuva, como assim? Ele falou: não, você precisa do amor de Deus, você precisa da graça de Deus, e começou a falar de Deus para mim. E eu falei: nossa, ele começou a falar coisas da minha vida. E eu falei: eu não entendi nada naquele momento. Aí eu falei assim: você precisa de alguma coisa, que eu compre alguma coisa? E eu procurei algum local, eu dei um passo para frente, para ver se tinha algum local aberto para comprar alguma coisa para ele, para ajudar ele de alguma forma. E quando eu olhei para trás, aquele irmão já não estava mais naquele lugar. Quem era aquele irmão? O próprio Jesus falando: é você que precisa. Muitas vezes passamos perto dos irmãos, achamos: nossa, coitado, sentimos pena dos irmãos. Muitas vezes quem precisa dessa pena, quem é o coitado, somos nós, por não reconhecer Jesus. Quantos santos viveram essas experiências de receber Jesus, de falar com Jesus através dos irmãos? E prosseguindo então, como é importante, meus irmãos, olha o que Tertuliano, na apologética, falava o seguinte: Tertuliano: os pagãos se admiravam ao ver como os cristãos se tratavam e zelavam um pelos outros, exclamavam entre eles: vede como se amam. Os pagãos se admiravam ao ver o amor entre os cristãos. Eram pessoas que não tinham experiência com Deus, mas eles se admiravam ao olhar o amor que ele tinha, que os cristãos tinham um com o outro, o tratamento, o cuidado, a atenção. Meus irmãos, eu sempre falo uma frase nas minhas pregações, que encaixa muito bem com esse tema: um coração curado, ele cura. Presta atenção nisso. Um coração curado, ele cura. Um coração ferido, ele fere.
Muitas vezes, dentro da nossa igreja, dos nossos grupos de orações, há diversos irmãos que acabam nos ferindo com palavras ou com atitudes. É porque uma pessoa não pode dar o que ela não tem. Uma pessoa, ela só dá o que ela tem. Muitas vezes os irmãos nos ferem e devemos ter ódio desses irmãos? Não, devemos orar por eles. Mas muitas vezes o padre, é o padre que me chamou a atenção. O padre também precisa de cura e precisa da nossa oração. Muitas vezes vemos pessoas de frente agindo pelo seu humano, pelas suas revoltas, agindo pelo seu egoísmo. Sim, eu não tenho vergonha de dizer, porque quantas vezes na minha caminhada eu agi dessa forma, até amadurecer, até me converter verdadeiramente, porque a minha oração diária é essa: Senhor, me converte, eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso melhorar com os meus irmãos, eu preciso orar mais pelos meus irmãos, eu preciso mudar muitas das minhas atitudes, deixar os meus vícios e tornar um homem virtuoso. Quando eu falo vício, é a questão dos apegos, é a questão de muitas situações que ainda me tira da graça de Deus. Às vezes pequenas coisas que me impedem de ter uma vida mais profunda de oração, uma entrega maior ao Senhor que precisa ser quebrado em nossas vidas. É libertação que nós precisamos ter, é situações, é ego, é situações emocionais que temos ainda que quebrar muitas vezes. Então o Senhor nos chama a ter essa experiência de poder nos converter, de poder ser melhor a cada dia com os nossos irmãos, de cuidar dos nossos irmãos. Muitas vezes eu mando mensagem para os irmãos e os irmãos falam: nossa, eu estava no desespero, eu estava tão triste e precisando ouvir uma palavra de Deus, e quando você mandou aquela mensagem, o meu coração foi tocado, foi curado. Então é o amor que temos pelos irmãos. Eu falo: Jesus, quem é que precisa de oração? Coloca no meu coração. Quantas vezes você estava num momento difícil e sentiu o teu coração sendo apaziguado, aquela paz, aquele fogo sendo derramado sobre você? Eram os irmãos que estavam orando por você, era a oração de um irmão que estava clamando na capela, no seu momento no quarto, orando pela tua vida. Isso é o amor aos irmãos. É orar por aquele que está necessitado. Aquele irmão saiu do grupo de oração, vamos orar por ele, vamos colocar ele em oração, vamos mandar uma mensagem, vamos ver como ele está. Esse é o cuidado que o Senhor nos chama a ter com o nosso próximo. Este é o amor entre os irmãos, é a graça que reconhecemos um no outro. Eu acho tremendo uma história da vida dos santos, que é São Francisco de Assis e São Domingos Gusmão. São Francisco de Assis e São Francisco Gusmão, eles têm algo em comum. Eles foram levantados por Nossa Senhora do Bom Sucesso. Foi Nossa Senhora que levantou esses dois santos. Quando diz Santo Afonso, quando a ira de Deus estava para cair sobre a humanidade, Nossa Senhora intercedeu e pediu a Jesus que segurasse a ira, porque a humanidade estava indo contra o Senhor. E Nossa Senhora levantou dois homens, São Francisco pela humildade e São Domingos Gusmão pela ciência. São Francisco foi aquele que revolucionou a igreja com a sua humildade e simplicidade, que mudou o seu tempo, foi o avivamento do seu tempo com a sua humildade, o amor ao pobre, aos irmãos. E São Domingos foi aquele que trouxe o Santo Rosário, quando Nossa Senhora entregou o rosário para São Domingos e disse: essa é a arma que a Santíssima Trindade quer usar para mudar a história da igreja, quer mudar a história do mundo. Então foram os dois santos que trouxeram um impacto tremendo para a igreja. E olha o que aconteceu: os dois não se conheciam, nunca tinham se visto, São Francisco de Assis e São Domingos Gusmão. São Domingos Gusmão estava em Roma. Ele foi até o Vaticano, em Roma, em missão. Ele estava fazendo seus estudos para a sua comunidade. E São Francisco de Assis tinha ido para Roma também, para também pedir autorização do Papa para a sua comunidade. Quando São Domingos Gusmão, ele viu São Francisco de Assis, foi a primeira vez que eles tinham se visto.
A primeira vez, eles não conheciam a história um do outro, eram dois santos que não conheciam a realidade um do outro, mas quando um olhou para o outro, na distância, um olhando para o outro, os dois abriram um sorriso e correram e deram um abraço um no outro, porque reconheceram a graça de Deus um no outro. Olha que lindo isso, meus irmãos. Amor aos irmãos é reconhecer Jesus na vida um do outro. Olha que graça tremenda, os dois se abraçaram felizes, porque reconheciam a graça de Deus e começaram a profetizar um sobre a vida do outro, dizendo das graças, das maravilhas que Deus faria na vida um do outro. Profetizaram. São Domingos profetizou sobre a comunidade franciscana, e São Francisco profetizou sobre a comunidade de São Domingos, os grandes santos que um seria e o outro seria. Começaram a profetizar na graça de Deus, porque reconheceram a graça que exalava um do outro, uma alma em santidade na graça de Deus, um amor que queimava no coração daqueles homens. Que lindo isso, que forte isso. E já chegando ao final dessa pregação, nem sei como está o meu tempo, mas se deixar eu fico aqui a noite toda falando com vocês. Mas vamos novamente para a palavra, porque eu quero finalizar para que a gente possa entender esse tema amor aos irmãos. Dando continuação aqui ainda no capítulo 10 de São Lucas, pega no versículo 30, onde Jesus ele vai falar ao doutor da lei, explicando sobre o amor ao próximo. Versículo 30. Ainda de Lucas capítulo 10. Jesus então contou, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, enxergando aquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão, aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou sobre as suas próprias montarias, e levou a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai, faze tu o mesmo. Irmãos, quem é que foi o próximo daquele irmão que foi assaltado, que apanhou e ficou jogado no meio da estrada? Quem foi o próximo daquele irmão? Foi o samaritano, o bom samaritano. É interessante que a igreja nos ensina sobre isso, que o samaritano é o próprio Jesus. Jesus é aquele que vem ao encontro daquele que é ferido, para cuidar daquele que é ferido, para tratar aquele que era ferido. E é interessante que a igreja nos ensina também que o samaritano, ele, ao acolher aquele homem que estava ferido, jogado no meio do caminho, ele levou aquele homem para uma hospedaria, para ser cuidado, para ser tratado das suas feridas. Se Jesus é o samaritano dessa parábola, o estabelecimento é a igreja. Olha que interessante, Jesus, ele pegou aquela pessoa ferida e trouxe para a igreja para ser curada, para ser restaurada,
pela sua graça. Jesus, ele nos ensina a mesma coisa: vai e faça o mesmo. O que temos feito na nossa evangelização? Temos dado continuação à missão de Jesus, levando aqueles irmãos que estão feridos para serem tratados dentro da igreja, para serem curados das suas feridas, das suas chagas, para serem restaurados pela graça de Deus. Então essa é a nossa missão como irmãos que somos, amando os nossos irmãos que necessitam da graça de Deus, que precisam ser curados, que precisam ser libertos. Levamos a evangelização a eles para que eles sejam curados e libertos e sejam restaurados na graça de Deus. São irmãos feridos que estão no mundo precisando da atenção, precisando da nossa evangelização, precisando do nosso cuidado. Então somos chamados a ser esse bom samaritano e a amar o nosso próximo mesmo sem conhecer. É reconhecer Jesus no nosso próximo e levar aquilo que temos de melhor, o amor de Deus, para os nossos irmãos. E eu queria contar só um fato para a gente finalizar, porque se esse tema, amor aos irmãos, ele se liga à fraternidade que devemos ter, então, como eu disse, ele se liga também ao perdão. Uma grande dificuldade que temos dentro da igreja é a falta de perdão, não só na realidade do mundo, na área profissional, nas empresas, mas aonde há pessoas, há também essa dificuldade do perdão. Porque a psicologia já ensina que facilmente nós nos irritamos, nos ferimos com os irmãos, porque cada um tem uma personalidade, tem o seu jeito, tem as suas manias que muitas vezes não aceitamos. Mas dentro da igreja nós temos essa dificuldade também. É o que tem prejudicado muitos grupos, muitas comunidades, é a falta de perdão. E o que é a falta de perdão? É o ódio que muitas vezes deixamos entrar em nosso coração, nos deixamos levar pelos ressentimentos. O irmão nos feriu com palavras, com atitudes, e dependendo da forma que estamos, feridos emocionalmente, às vezes entramos na igreja feridos e logo somos machucados facilmente. Então há uma necessidade muito grande do perdão. O perdão é necessário porque quando perdoamos, nós damos espaço para o amor de Deus nos nossos corações. Um coração que está cheio de ódio, ele não consegue amar, porque ele já se preencheu com ódio. Não há lugar mais para o amor de Deus no coração cheio de ódio. Então, por que perdoamos, João Paulo? Como que eu devo perdoar? Qual é o segredo do perdão? Devemos perdoar por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você muitas vezes não vai sentir vontade de perdoar a pessoa que te feriu. Às vezes é o pai, a mãe, o seu irmão, alguém da família que fez algo horrível contra você. Às vezes foram palavras, atitudes que feriram teu coração. É difícil perdoar, é muito difícil, mas por amor a Jesus nós perdoamos. O perdão é uma decisão. Eu me decido, mesmo sem sentir vontade. Perdão não é sentimento, não é vontade. Você perdoa por decisão, porque isso santifica a tua alma, te faz melhor diante de Deus. Isso agrada o coração de Deus. Uma pessoa que perdoa, que ama, agrada o coração do Senhor. Então, quando você perdoa, você libera a libertação na tua alma. O ato de